de Sara, la promessa e la bendición. Vamos falar de Sara. Então, abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 17. Gênesis 17, vou ler capítulo de 15 a 22. Diz assim a palavra: Dijo também Deus a Abraão, a Sarai, tu mulher, não la llamarás Sarai, mas Sara será su nome. E la bendeciré e também te daré de ella hijo. E se la bendeciré e vendrá a ser madre de las naciones, reis de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraão se prostrou sobre su rostro e se rió e dijo en su corazón: a hombre de 100 anos há de nascer hijo, e Sara, que já 90 anos, há de concebir. E dijo Abraão a Deus: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondeu Deus: certamente Sara, tu mulher, te dará luz e um hijo, e lhe chamará su nome Isaac, e confirmaré mi pacto com ele como pacto perpétuo para tus descendentes depois de ele. Versículo 20 diz: e enquanto a Ismael também te he oído, e aqui que lhe bendeciré e lhe harei frutificar e multiplicar muito em grande maneira, 12 príncipes engendrará e haré de ele uma grande nação. Mas eu estabelecerei mi pacto com Isaac, el que Sara te dará la luz por este tempo, el año que viene. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Senhor Deus Padre Santo, Deus de poder, toda glória e toda honra, Senhor, é para ti. Quero diminuir, quero me quedar muito pequeno. Eu quero que me uses, ó Senhor Deus, com poder. Porque sabemos que és a palavra que transforma, és a palavra que cambia. Então, se nos ajuda, ó Senhor, a ser cambiado através de tu palavra. Usa-nos, ó Senhor. Te dou graças por todo, Padre, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Vemos aqui em Gênesis, Deus fazendo uma promessa a Abraão, e nesta promessa está incluindo Sara. Deus está fazendo uma promessa. E é interessante que não é uma promessa que muitas vezes não esperamos. Não? É uma promessa de algo para minha vida, algo para cambiar minha situação, algo para ajudar ali minha família. Não, é uma promessa de geração em geração. É uma promessa que Sara poderá ver só no início, através de Isaac. Não vai ter a oportunidade de chegar até os dias de hoje e ver a bendição, a promessa de Deus se cumprindo. Então, se vemos aqui a importância, e hoje quero que entendas a importância da promessa de Deus, a importância, aquilo que Deus tem para ti, há que crer. Há que estar em conexão, há que estar com intimidade com a palavra e esperar do Senhor um grande milagre. Qual milagre? Aquele milagre que Ele tem para ti. O milagre que Ele tem para tu vida. O câmbio, as promessas que Ele tem. Há que saber esperar. Quando falamos de Sara, sempre acordamos daquela parte que ela ri, não? Quando os varones de Deus ali vão ali buscar Abraão e prometer um grande milagre. Sara ri, mas como pode, não? Já estou aí com 90 anos, não? Quem me dera estar em condição de ter hijo, não? Para que a promessa de Deus se cumpra. Então, há situações em que as pessoas, até hoje em dia, dudam de lo que Deus é capaz de fazer, como eles dudaram. Não, chegar a ponto de, isso não pode ser, isso já é impossível, isso já não há mais como resolver, não há mais solução para minha vida. Por quê? Porque Sara, aun de ser estéril, de não poder ter, teria uma idade muito avançada. Então, são dois problemas que Sara estava enfrentando. Dois problemas, não só um. Não é como Ruth, não, não é uma situação que ela é como Ana,
¿sí? Que no puede tener porque Dios no permite ali. No, ela não podia, Sara não podia porque era estéril, já nasceu sem condição de ter hijos. E naquela época sabemos que, principalmente aqueles que vão na escola bíblica, já têm conhecimento muito bem já a respeito disso, que naquela época, tá, antes de Jesus, até Jesus, então se a pessoa não podia ter hijo, então era normal correr a escrava, sim, e dar para seu esposo para que pudesse dar continuidade na geração. Por que isso? Porque não sabia esperar. Porque Sara chegou a ponto de oferecer a Agar, a escrava, porque não queria esperar, porque não creu em naquilo que Deus tinha para ela. Se quedou com dúvida, que isso já tomaram uma decisão adelantada, e não esperar aquilo que Deus tem, o tempo de Deus. Porque, amados, uma coisa é eu ir, a pessoa vai ter um relacionamento e ter um filho. Essa é a promessa de Deus e temos um relacionamento e temos filho. Vale. Outra coisa é quando não se pode. Não há possibilidade nenhuma. Não há saída. Não há como resolver tus problemas. A única solução é confiar. Ou confia ou nada. Ou se pode confiar em Deus, ou então perde a bendição. Não vou nem entrar em tema de Agar, em tema de Ismael, a respeito de ser multiplicado, não? Aqui, como vemos hoje, não vamos nem entrar neste tema, mas vamos nos manter em Sara, tá? E Isaac, que foi a promessa. Tá bem? Não na precipitação. O que passa é que muitas vezes queremos aquilo porque Deus prometeu. Então, se Deus prometeu e eu não posso, então vou arrumar uma outra maneira para que esta coisa aconteça. Não, não é assim que funciona. Deus quer confiança. Há que confiar em Ele, por mais que pareça impossível aquela situação. Então, Sara falhou nesse sentido. Mas quem somos nós para juzgar Sara? Quantas e quantas vezes já chegamos a ponto de tomar decisões precipitadas por não saber esperar, por não esperar o tempo de Deus, o tempo que Deus tinha para fazer. Bueno, vamos falar um pouco a respeito de Sara. Sarai, primeiro, seu nome, nasceu com este nome, Sarai, não? Que significa minha princesa. Não? E depois, em la promessa, Deus cambia o nome de Sarai para Sara, não? Que quer dizer la princesa. Não? A interpretação quer dizer que é la madre de multitudes, sim? Algo que estava já um câmbio, porque já não era mais só aquela minha princesa, não? Só aquela pessoa ali estéril, minha princesa, não? Agora é um câmbio de nome para um algo mais, e isto é o que passa em nossas vidas, E se antes de chegarem nisto, já podemos ver o que passou com Pablo. Ele era antes, quando fariseu, era Saulo. Não? Era o nome hebreu, Saulo. Ele usava este nome, Saulo. Depois que ele aceita Jesus, que ele tem a conversão, ele usa seu nome de Pablo, porque é um nome internacional, um nome romano, um nome que ele poderia ir por todas as nações. Ou seja, nós passamos, não que temos que literalmente cambiar nossos nomes, mas nossos nomes começam a ter um outro significado. Já começa a ter um câmbio quando aceitamos Jesus. Quando chega a promessa de Deus, promessa de salvação, promessa de câmbio de vida, promessa de sanidade, promessa de ajudar um câmbio em la família, melhorar a situação financeira. Quando vêm as promessas de Deus, há um câmbio em nós. Por quê? Porque não estamos mais nós, mas em Cristo agora. Cambia nossa identidade, agora estamos em Cristo. Então, se nossa vida empieza agora a cambiar.
y nuestro nombre empieza a tener una otra forma, un otro significado. Se vamos parar para ver a respeito de Sara, Sara, quando Sarai aún, ela vivia em Ur, não? Ur del Caldeus, que era ali onde está o Iraque hoje, ali que empieza todo. Donde está hoje Iraque, é onde empieza todo. É onde Deus chama Abraão para ir para a terra prometida, um lugar, uma região onde eram politeístas, sim? Onde haviam muitos deuses, não? E é muito provável que Sara também seguia, não? Porque era comum, normal. Pero quando Deus habla com Abraão, Abraão entende que só existe um Deus. O interessante é que Sara seguiu. Sara foi obedecer a estar com seu marido. Ela disse, não, vá ali porque me quedo aqui com as famílias, me quedo aqui com meus pais, me quedo aqui com todo. Vá tu para a terra prometida porque eu não vou entrar nesta. Eu estou bem aqui. Sara podia ter decidido, não, eu estou muito bem aqui, por que vou sair? Eles eram famílias de posses, sim? De grande condição, não eram pessoas ali que viviam como mendigo, sim? Eles eram pessoas de posse. Então, Abraão, quando vai atender um chamado, Sara vai com ele. Ou seja, ela está sendo ajudadora, está sendo idônea. Ela está ali para estar com seu esposo. Ela sai de um conforto para viver em tendas, em desertos. Ela sai de uma situação de conforto para viver ali experiências onde só Deus poderia cuidar. E ela teria que estar para ajudar seu marido. Vê que interessante. Vê que interessante como funcionam as coisas de Deus. Já desde aquela época já vemos um grande exemplo. Uma mulher fiel, uma mulher que estava disposta a seguir a Deus e ajudar a seu marido. Ela todo o tempo se quedou a ajudar seu marido. Outra coisa importante, além de ser esposa de Abraão, que seu sonho só se realizou com 90 anos de idade. Só com 90 anos de idade realizou seu sonho. E nós outros, muitas vezes, aí, com 20, com 30 anos, 40, 50, não, já desanima. Deus não operou hasta hoje, não vai operar mais. Deus não hizo milagre, não vai ser mais. Eu nem quero mais saber, porque já sei que a coisa não vai acontecer. Aí não vai acontecer de verdade. Não vai acontecer por quê? Não vai acontecer porque não há fé. O mundo espiritual se move por fé. A chave para entrar é fé. Se não há fé, não há maneira. Não há maneira. A única maneira é através de fé. Então, se há que ter fé para crer e dar o passo. Há que saber dar o passo, seguir a vontade de Deus. E Sara, quando recebe esta promessa com 90 anos, ela empieza a enredar ali a seu filho Isaac. Isso é tremendo ver a vida de Sara. E outra que ela é a madre de Israel, madre do povo de Deus. Havia a necessidade de Sara para chegar hasta Jesus. Ele era o ria. Havia a necessidade. Porque ele tinha que passar, Jesus, a geração, tinha que passar por Abraão, tinha que passar por Davi, teria que passar hasta chegar em Jesus. Havia necessidade. Pero mira, como vai ser se não há a madre, não há a mulher? Não há aquela que vai engendrar, aquela que vai trazer a vida, aquela que vai dar a oportunidade para a venida del Salvador. Havia a necessidade. Pero esto, Sara não cambiou. Ela pode não ter a fé suficiente naquele momento. Dudou a hora que foram ali falar da promessa. Pero ela não deixou seu esposo. Ela se quedou todo el tempo. Eu não sei, eu não creio, já está rei, eu não sei. Mas por causa de minha idade. Não,
Não sei, Deus está dizendo, eu não, está rei. Mas ela não disse, não, vou até deixar, porque sei que as coisas não vão acontecer, vou voltar para Ur. Não, ela não voltou para Ur. Ela se quedou ali. Ela se quedou ali com seu esposo. Então, ela é uma mulher de fé. Porque, amados, para sair de um sítio e viver uma aventura em el deserto, há que ter fé. Ou louco ou fé. Não há maneira. Ou a pessoa é louca, não? Toma uma loucura aí, corre todo aí, porque não tem experiência de viver em deserto, não és um beduíno, não? Então se corre as coisas aí, vá. Ou então ela está sendo direcionada, ela está sendo conduzida, ela recebeu a informação para ir, que é o que passou com Abraão. Então é uma mulher de fé, uma mulher de paciência, porque é uma mulher que não desistiu. Ela se mantuvo fiel a Deus, a seu esposo, e não desistiu. E sempre foi a ajudadora idônea. O que quero dizer com isto? Estou falando de Sara, mas este é para os homens também, não só para as mulheres. Nós não podemos desistir de aquilo que Deus tem para nós. Não podemos tirar a toalha. Temos que nos manter, por mais que tu mire e diz, é impossível, isto não há como. Está bem, tu mentalidade é tão pequena que diz que não há como, está bem, pero não sai de la posição. Haga como Sara, se mantenha na posição. Porque é assim que o milagre vai acontecer. E milagre não se explica. Em Gênesis, capítulo 18, de versículo 9, diz assim: E disseram, ¿Dónde está Sara, tu mulher? E respondeu, aqui em la tienda. Fica interessante. Sara já estava na tenda, os varões do Senhor vão ali para falar com Sara, para falar com Abraão, e ali estava Sara em la tienda. Estava Sara ali para escuchar ali o que estes homens de Deus estavam querendo dizer, estes santos de Deus, estes ángeles enviados de Deus, o que eles tinham para dizer. E vemos aqui, que já falamos a respeito, quando chega em versículo 15, diz assim, então Sara negou, o que ela negou? Que ela estava rindo, não negou dizendo, não me reí porque tuve medo. E ele disse, não é assim, sino que te has reído. Ou seja, está dizendo que Sara está dizendo que ela riu porque tuvo medo daquela situação. Imagínate, ela era impossível de ter um filho. Então, se é impossível ter, então está dizendo que vai ter, algo pode passar. Algo de peligro pode passar. Então, se ela se quedou em dúvida ali a respeito das promessas de Deus em sua vida, pero ela não desistiu. Ela mostrou uma certa fragilidade, pero se mantuvo. De ali vem o milagre. Agora, como estamos nós em relação a isto? Desistimos? Volvemos atrás? Abandonamos ali onde estamos? Chegamos hasta aqui, vamos volver? Ou continuamos? Mesmo flojito, pero continuamos. Aí é que está a diferença de receber um grande milagre ou não. Porque, às vezes, passamos por momentos de alta fé, que estamos tão cheios de fé e creemos, por mais que as coisas estejam mal, creemos em uma grande vitória e já está. Há momentos que não, ponemos em dúvida a situação que estamos passando, porque já nos duele tanto, não? E a bendição não chega. Tenho a promessa, pero não chega a bendição, isto me duele tanto, chega uma hora que diz, será que vale a pena seguir? Será que vale a pena? Não? Será que vou adelante ou não? Como me quedo nessa situação? Quantos já passaram por isso? Pero o secreto é manter fiel. O secreto é manter em fé. O secreto é continuar conforme a vontade de Deus. Vou apontar aquelas fragilidades de Sara. Primeiro, questionou o milagre de Deus em sua vida. Outro, dudou de sua própria capacidade de ter filhos. Isso é terrível.
Porque uma coisa é quando Deus habla, outra coisa é quando tu põe em dúvida. E isto é um bloqueio não tuyo, não é um bloqueio de Deus, é um bloqueio tuyo. E nós podemos bloquear a bendição de Deus. Outro, não supo esperar a promessa. Outro, permitiu que Agar se acostara com Abrão, seu esposo. E outra, se sentiu abandonada por Agar em ter um filho de Abraão. Quando viu que nasceu ali, quando nasceu Ismael, ela se sentiu ali abandonada. Claro, não? Por causa desta atitude, Abraão teve que dar atenção a seu filho. Não? Claro, e a mulher ali que se aparte, não? Pero ela se sentiu mal com esta situação. Isso é para ver, amados, que não tem muita diferença de nós outros. Não há muita diferença. Nós outros somos assim também. Tomamos atitude e depois nos arrependemos. Tomamos atitude e depois, nem sei, nem para perdonar tenho força para perdonar. Não? Temos atitudes que depois verem as consequências e não sabemos depois como resolver isto. Então, é um mal tentando cobrir um outro mal. Uma atitude mal tentando cobrir uma outra atitude mal. Ou seja, ela primeiro toma uma atitude de dar sua escrava para seu marido. E depois uma atitude de se sentir abandonada e tratar mal a pessoa que ela dado para seu marido. Ou seja, duas atitudes malas. E há um erro também, não? Então, hay que tomar cuidado. Há que tomar cuidado para tapar as heridas, amados. Aí é que está o problema. Sara tinha heridas. Nós temos heridas. A vida nos danha. E temos que depois nos recuperar. Temos que sanar as heridas, tapar, para continuar. Pero esto solo se hace dobrando rodillas. Isso solo se hace, amado, limpando o coração, mantendo limpo o coração. Isto solo se hace quando nós confiamos em Deus. Há a lei humana que nós respeitamos, pero há uma lei divina. E esta lei divina está sobre todas as demais. Então, nós temos que respeitar e entender a lei de Deus para nós conseguir aquilo que Deus tem para cada de nós. Então, há promessa para minha princesa e há promessa para a madre de las nações. Há promessa para estas duas pessoas que estão em um solo propósito. Uma está sendo chamada, mas não está preparada. A outra ela já está sendo preparada para receber as bendições. Agora, o que quero dizer é: tu és esta madre de las nações, tu estás preparado para derramar estas bendições, não só em tu vida, mas na vida de tus hijos, na vida de tus netos, na vida de tus bisnetos, e nas gerações por gerações. Estás preparado para bendecir, entregar tu vida a Jesus, entregar de maneira a que Ele pueda trabalhar e te ajudar, a te dar estratégia para seguir nesta vida. A palavra em Isaías, capítulo 40, versículo 29 diz: Ele dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhuma. Este é nosso Deus. Este é nosso Deus. Estou dizendo porque há dias que estamos cansados. E esse cansado não só o corpo físico, cansado mentalmente, cansado espiritualmente. Não temos forças nem para dar um passo. Não temos forças mais para seguir, porque todo o que vemos está ao revés do que está dizendo a palavra. A palavra está dizendo de promessa, de coisas bendições. Estou passando por uma luta, uma prova, uma dificuldade. E não há quem me ajude, não há quem resolva esta situação. Pero a palavra diz: Ele dá. Deus, este Deus, dá este esforço àquele que está cansado. Há que saber descansar em Ele, Senhor. E Ele é aquele que multiplica as forças. Sabe o que é multiplicar? Não é somar.
Não é sumar. Sabe o que é isso? É tu não ter força para nada, de repente tu parece que és um gigante. De tanta força, de tanta disposição, de tanta ganas de querer ser. E ver as coisas acontecer delante de tus próprios olhos. Pero ayer tu estava que não aguentava nem parar em pé. O que passou? Eu me acerquei ao Senhor, porque a força vem dele. Eu estava cansado, eu estava desesperado, eu não via mais salida, pero eu me acerquei ao Senhor e Ele me deu a força e multiplicou. É isto que somos nós. Temos que estar em Cristo e temos que estar com nossas forças multiplicadas em Ele. Temos que estar em Ele, a entender a promessa de Deus, entender aquilo que Deus tem para nós, não nos desanimar, não nos quedar aí desamparados, não nos sentir tristes, porque Deus vai fazer algo em nossas vidas e eu sei que Ele vai cambiar esta situação. Há que crer nele, Senhor, não desista, não desista. Oh, é com esta pouca força que Deus quer. É desta maneira, cansado, desanimado. Sabe por quê? Porque é Ele que vai operar. É Ele que vai te dar a força. Não é tu alimento material. É o alimento espiritual. É o poder de Deus em tu vida. E Ele é que vai cambiar esta situação e te dar vitória. Deus tem algo em nossas vidas. Deus está sempre mirando a cada um de nós outros. Ele está sempre esperando que nós outros podemos dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu não aguento, eu não tenho forças. Senhor, eu estou passando por situação difícil, eu não posso. Amados, de meu testemunho, que muitos já conhecem, eu, quando aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador, de ler a Bíblia, questionava muito, ia atrás de informação e digo: bueno, eu me rindo. Já passei por 2 cirurgias, eu me rindo. Me entrego a Ti, Senhor. Pero como creio, Senhor, que Tu és verdadeiro, que estou te aceitando? Porque eu fumava 2 paquetes de cigarrilho por dia. 2. Senhor Deus, eu não tenho, mas eu sei que Tu és verdadeiro, sei que Tu estás vivo. Então, o que vou pedir agora a Ti, Senhor, me quita as ganas de fumar, para que eu possa predicar Tu palavra. Me quita meu vício, Senhor. Quita este vício. Agora, a atitude foi minha de tirar a cigarrilha. E aquele momento de atitude que eu tive, Deus quitou as ganas de fumar. E isto já 25 anos ou mais, 26 por aí. Que nem... Por quê? Porque havia um propósito. Havia promessa. Muitos profetas haviam levantado aí para falar comigo. Eis que te digo, varão de guerra, Deus te chama para predicar em las nações. Deus vai te levar para outro país. Tu vai predicar para a multitud. Sempre veniam estas pessoas, às vezes pessoas que nem me conheciam, eu me quedava em meio ali da igreja, chegava um que nunca nem me viu, nem me conhecia. Ei, varão, qual é tu nome? Yuri. Deus está mandando dizer, prepara-te, capacita-te. Busca a presença do Senhor, busca o Espírito de Deus e as lágrimas ali, Senhor Deus, eu tenho que ser tratado, Senhor. Eu tenho que ser cambiado, Senhor. E Deus operou. A promessa. E isto eu posso passar para as gerações. Eu posso passar para minha hija, que nunca nem sabe o gosto que tem uma cigarrilha. E isto vai passar para meus netos. Isto vai passar para meus bisnetos, tataranetos, e aí vai. As bendições há que passar de um para outro. Que é que Deus tem contigo? Que é que Deus tem contigo? Vamos nos poner de pé em nome de Jesus.
Cierran vuestros ojos. Vamos falar com o Senhor. Senhor, eu sei que tu tens promessa em mim. Eu tenho certeza. Hable com o Senhor. Senhor Deus Padre Santo, Deus de poder. Aqui estamos, Padre. A igreja unida e reunida, Senhor, com uma sola fé. Estamos aqui, Senhor, e eu me incluo também, ó Deus Padre Santo, em tus